Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está a Minha Página. Se você chegou agora aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, deixa eu te mostrar primeiro o que é o Orbit e o que é o Como Está a Minha Página. Primeiro, o Orbit Pages é um construtor de páginas para a internet, um construtor de páginas de venda, páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas de captura, todo tipo de site que você possa precisar para fazer o seu negócio digital ter sucesso. E é um construtor muito simples de utilizar. Ele funciona num formato de blocos pré-prontos que você vai montar como se estivesse brincando de Lego. Então você vai utilizar blocos pré-prontos, vai empilhá-los e depois pode editar bloco por bloco. Você pode alterar a fonte, pode alterar a cor, pode alterar o texto, as imagens, acrescentar vídeos. Você pode deixar essa página com a sua cara, com a cara do seu produto ou a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit, é só acessar orbitpages.com, criar a sua conta gratuitamente e começar a testar. Você terá algumas páginas para poder testar, criar o seu primeiro funil e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está a Minha Página? O Como Está a Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana nós analisamos as páginas criadas pelos assinantes do Orbit Pages. Então, esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos pagos, dos planos premium do Orbit Pages. Mas você, mesmo que você ainda não seja um assinante ou que a sua página ainda não tenha sido analisada, você também se beneficia. Porque como funciona? Nós vamos analisar as páginas em busca de pontos de melhoria. A gente vai buscar pequenas otimizações que possam deixar seus resultados ainda melhores. São ajustes como headline, mudança em alguns blocos, mudança na disposição, alteração em paleta de cores, enfim, todo tipo de ajuste que a gente possa enxergar que possa gerar melhores resultados. Mas para isso é importante que você teste. E como que funciona esse teste? A minha sugestão é que você pegue essa página original, faça uma cópia dela e daí sim, nessa cópia você vai fazer as alterações. Por quê? Porque daí você ainda tem uma outra página para usar como um parâmetro de comparação. Você vai entender se o seu público está respondendo melhor à sua página original ou se ele está respondendo melhor a essa página com as sugestões, com as alterações que foram sugeridas. Para que você possa assim medir o que funciona melhor com o meu público. E assim você vai fazendo novos testes e vai nesse constante processo de otimização. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do Fábio. Deixa eu mudar aqui para você ver a página do Fábio. O Fábio trabalha no nicho de desenvolvimento pessoal, mais especificamente com prosperidade. Então, o Fábio trabalha com o tema prosperidade no nicho de desenvolvimento pessoal. A gente vai dar uma olhada geral aqui na página dele. E agora a gente vai voltar para analisar ponto por ponto da página do Fábio. Na página do Fábio tem algumas coisas que me chamaram a atenção e eu já dei uma olhada antes de começar aqui a gravação para que eu possa fazer algumas observações. Então o Fábio ele trabalha aqui, ele tem esse livro que é a Dinâmica da Prosperidade, tem um botão aqui de tirar dúvidas, aqui ele tem um tópico de vários aprendizados ou várias conquistas que a pessoa pode ter depois que ela aplicar esse conhecimento. E aqui ele tem uma divisão em planos. Ele colocou um contador regressivo e aqui uma seção de tirar dúvidas, certo? Sobre o autor, mais depoimentos, certificado, garantia. Então, essa é a página do Fábio. De forma geral, algo que eu observei é o Fábio, ele utilizou uma headline que ela não especifica muito sobre o que se trata, então a sua vida está prestes a mudar, não diz exatamente sobre o que é, para quem é. Ele precisa aqui que a pessoa tenha curiosidade de assistir o vídeo.
Tá errado fazer dessa forma? Não, não está errado. É uma abordagem. Mas a minha sugestão é que a headline do Fábio converse com o potencial cliente dele. E aqui a gente entra em um outro ponto, que é, nessa parte aqui, ele tem uma lista de desejos, de possíveis desejos do cliente ideal dele. Só que o ponto principal da página do Fábio para mim é que faltou uma delimitação de quem é o meu público-alvo, quem é o meu cliente ideal. Quando a gente vai lá, quando a gente vem aqui para baixo, na parte de tira dúvidas, ele fala para quem esse treinamento é indicado. E ele fala, o treinamento é indicado para pessoas de qualquer profissão, qualquer sexo ou idade, qualquer religião, escolaridade, ideologia política, país ou região. Enfim, é um produto que ele tem um público muito amplo, ele é válido para basicamente para qualquer pessoa. É ótimo ele ter um produto assim, mas o ideal é que a comunicação da página dele não seja tão abrangente assim. Por quê? Porque quando a gente tenta conversar com todo mundo, a gente não está conversando com ninguém. Eu sei que parece frase pronta, mas você vai entender o que eu quero dizer. A gente vindo aqui para a seção onde ele fala do que você será capaz, temos todos esses tópicos. Conquistar os bens que sempre sonhou, viajar para os lugares que sempre quis, quitar dívidas, frequentar melhores restaurantes, escolher o melhor cardápio, enfim, e a lista é longa. Ser convidada para eventos que nunca imaginou, fazer as melhores festas, reformar ou decorar a casa do seu jeito, não ter que fazer bicos para completar sua renda. É uma lista extensa. Só que vários desses desejos, eles acabam sendo desejos para públicos diferentes. A gente poderia criar públicos diferentes apenas a partir desses desejos. Por exemplo, quando a gente fala sobre quitar dívidas, sobre não passar vontade no supermercado, sobre reformar a casa do seu jeito, sobre não ter que fazer bicos para complementar a renda, não ter que trabalhar até a exaustão, todos esses são desejos que têm a ver mais com uma questão pessoal de bem-estar, de segurança financeira. Então, a pessoa, quando ela tem um desejo mais voltado para isso, a gente pode criar uma comunicação específica para isso, uma comunicação específica para a pessoa que tem essa dor. Ela tem hoje que fazer muitos bicos, ela passa vontade quando vai no mercado, tem que dizer não para os filhos que querem comprar um doce, querem comprar um iogurte, querem comprar um salgadinho, e a pessoa se sente mal por isso. Então, aqui é um público que tem uma dor específica. Se a gente vai adiante, se a gente vai em outros tópicos, por exemplo, conquistar bens que sempre sonhou, viajar para lugares que sempre quis, escolher o melhor cardápio sem a preocupação com o preço. Tudo isso tem a ver com um outro tipo de desejo. É um desejo mais de ascensão social, um desejo de conquistar certos luxos que antes não tinha acesso. Não necessariamente, não é que os tipos de desejos eles sejam excludentes, mas aqui a gente consegue pegar de uma forma mais ampla dois públicos diferentes. A gente está falando de um público que quer uma segurança financeira, que quer um bem-estar para a família, que quer simplesmente não precisar dizer não para os seus filhos ou para si mesmo quando tem um desejo de algo, e um outro que está um pouco além, que ele quer conquistar novos bens, quer viajar para novos lugares. Então são públicos que eles estão em níveis diferentes, níveis de desejo, níveis de necessidade diferentes nesse momento. O produto do Fábio, ele serve para esses dois públicos, mas a comunicação para esses dois públicos é diferente. A dor que eu vou trabalhar, ou o desejo, o benefício que eu vou trabalhar são diferentes. Se a gente vai para outros tópicos, a gente consegue ter outros pontos ainda que geram um terceiro público. Bancar o churrasco para a galera. Parar de sair do shopping de mãos abanando. Conquistar respeito das pessoas. Ser convidado para eventos e fazer as melhores festas de aniversário, formatura, casamento. Esses desejos, ele já tem mais a ver com uma questão de como eu quero ser visto pelos outros. O meu desejo
de ser visto pelos outros como uma pessoa de sucesso, por exemplo. Então aí eu já tenho um público que é diferente daqueles outros dois. Ele tem um desejo que não é tanto, não é apenas para si, não é apenas o de se sentir bem, sentir que conquistou aquilo que buscava, mas ser visto e percebido pelos outros como alguém de sucesso, como alguém que chega com a turma e banca o churrasco, como alguém que vai no shopping e sai com sacolas de compras. Tudo isso tem a ver com um desejo mais voltado para o outro do que para si mesmo, como o outro vai me ver e não necessariamente apenas como eu me vejo. E eu fiz aqui, antes de iniciar a gravação, ainda a delimitação de um quarto público, que seria um público que quer, por exemplo, ter a vida mais leve, uma vida mais leve e sem preocupações. Um público que quer não depender do governo, não ser afetado por crises econômicas, poder trabalhar com o que gosta, ter os seus compromissos em dia, pagar os seus compromissos em dia. Tudo isso tem a ver com uma questão mais de realização pessoal e profissional, uma questão de independência financeira. Ele é parecido com o primeiro grupo, mas ele tem ainda algumas sutilezas de diferença. E a gente consegue criar comunicações diferentes a partir desses públicos diferentes. É claro que o produto, como um todo, ele é o mesmo produto que é oferecido para vários tipos de pessoas, de várias idades, várias religiões, mas a gente consegue delimitar públicos em potencial diferente a partir dos desejos ou das dores desses públicos, para que então possa criar uma comunicação, possa criar uma página específica para falar com um determinado público. Aqui nós temos uma página que está conversando com todos eles, mas a minha sugestão para o Fábio é que ele tenha, no mínimo, e aqui eu fiz rapidinho uma delimitação desses públicos, como ele tem um conhecimento muito maior sobre o produto e sobre a promessa dele, ele pode encontrar, inclusive, mais públicos do que isso, mas a minha sugestão é que ele faça pelo menos 4 páginas diferentes, focada em 4 públicos diferentes. Em cada página ele vai trabalhar com a linguagem, com a dor, com o desejo, com o benefício específico de cada um dos públicos. A partir disso, eu criei também algumas ideias de headlines para ele utilizar, que ele poderia explorar. Para o primeiro público, o que poderia ser a headline para o público que quer quitar as dívidas, que quer não passar vontade no supermercado, quer reformar a casa do seu jeito, o que poderia ser? Deixa eu arrumar aqui. Poderia ser algo nesse sentido. Aprenda o que afasta você da prosperidade e entenda como quitar de vez suas dívidas. Percebe que eu estou trabalhando alguns pontos-chave aqui? Então, a questão da prosperidade é o foco do produto dele. Mas aqui a gente está trabalhando com o viés de quitar de vez as dívidas. Na subheadline a gente pode explorar outros desejos, outras dores ou outros desejos. Poderia ser algo nesse sentido aqui, ó. Chega a dizer não aos seus filhos sempre que vão ao supermercado ou de trabalhar muito mais do que gostaria para complementar a renda. Com apenas um clique você descobrirá o código secreto daqueles que levam uma vida de abundância. De onde é que eu tirei isso? Do restante da página dele. Ele fala aqui, no que esperar desse conteúdo, sobre revelar os códigos secretos que foram escavados pelo autor e na posse desses códigos, colocando em prática os ensinamentos, qualquer um é capaz de se tornar uma pessoa muito próspera. Então, nada daqui foi inventado ou tirado do ar. Tudo está relacionado com aquilo que o próprio Fábio já colocou na página dele. Só que aqui é colocado de uma forma diferente. Então, para esse público que tem mais esse desejo de um bem-estar e uma segurança financeira, uma chamada nesse sentido poderia talvez conversar melhor com esse público. Esse seria um teste. Para outro público, o público que quer conquistar bens que sempre sonhou, viajar para lugares que sempre quis, poder entrar no restaurante e pedir o prato sem preocupação com o preço. O que poderia ser de chamada para esse público? Como alcançar a vida próspera que você merece e realizar todos os sonhos da sua família. E na subheadline,
Quando foi a última vez que você trocou de carro ou viajou de férias com a família? Você entrou em um restaurante caro sem se preocupar com o preço do pedido? Está na hora de destravar o sucesso e a abundância que você e sua família merecem. Então aqui eu estou complementando. Como alcançar a vida próspera que você merece e realizar todos os sonhos da sua família? Eu estou falando aqui de sonhos da família. Estou falando, aqui eu estou tocando na dor. Quando foi a última vez que você trocou de carro? A pessoa que tem essa dor de não estar conseguindo conquistar os seus bens, não tem conseguido viajar. Eu vou tocar nesse ponto aqui quando eu vou falar de dor, de desejo, de benefício. Aqui então era para um segundo público. Um terceiro público. Aqui eu fiz uma headline um pouco diferente. Ela não tem uma promessa. Ela trabalha mais a questão de uma dor e um desejo de como essa pessoa quer ser vista. Porque esse é aquele público que quer bancar o churrasco pra galera, quer parar de sair do shopping de mãos abanando, quer conquistar respeito das pessoas, ser convidado para eventos, ser reconhecido como a pessoa que dá as melhores festas. Então é uma pessoa que ela tem um desejo de reconhecimento. A gente pode trabalhar isso na headline também. Então, aquele primo nunca mais vai rir de você quando ver onde você chegou. Percebe que aqui eu não estou trabalhando diretamente, eu não estou dizendo diretamente o que você conquistou, eu estou deixando implícito quando ver onde você chegou. Então, cada um sabe de si qual foi o sucesso que alcançou, o que considera como sucesso. E daí sim, na subheadline, eu posso trabalhar um pouco desses tópicos que o próprio Fábio listou ali. Conquiste a vida próspera e abundante que você sonha e sabe que merece. E na próxima reunião de família você poderá dizer: hoje o churrasco é por minha conta. Então, aqui eu estou trabalhando justamente uma mensagem para essa pessoa que tem essa necessidade, esse desejo de ser reconhecida, de ser percebida como uma pessoa próspera e de sucesso. E o último público é o público que quer uma independência financeira, que busca uma realização profissional, mas atrelada a uma independência financeira. O que a gente pode falar para esse público? Então, descubra o passo a passo para a sua liberdade financeira, né? A gente está falando independência financeira, liberdade financeira. E alcance a prosperidade profissional trabalhando com o que gosta. Então, aqui eu estou deixando claro, a minha mensagem para esse público é que ele não precisa mudar para uma profissão e trabalhar com algo que ele não quer. Ele pode continuar trabalhando com aquilo que ele ama ou finalmente começar a trabalhar com aquilo que ele sempre sonhou e ainda assim conquistar a vida próspera e abundante que ele quer. Já pensou em ter uma vida mais leve, sem preocupações com crises econômicas? Ou, se esse mês você poderá pagar todas as contas em dia, a chave para sua nova vida está a um clique de distância. Assista ao vídeo para entender. Ou assista ao vídeo para entender também. Se a gente quiser, mantém. Se não, poderia deixar até para deixar em 2 linhas. Então aqui eu estou trabalhando com a pessoa que quer uma independência financeira. Percebe como nós podemos direcionar mensagens diferentes para um público que a princípio parece ser o mesmo, poderia servir para qualquer pessoa, então eu vou fazer uma mensagem para qualquer pessoa, e na verdade eu posso tornar a oferta mais forte, criando ofertas, criando mensagens, criando direcionamentos diferentes para esses públicos diferentes. Essa seria a minha principal sugestão em relação à headline, em relação à primeira dobra, e seria a principal mudança que eu posso sugerir para o Fábio. Se ele fizer apenas se ele tiver que escolher apenas uma mudança para fazer, seria essa que eu iria sugerir. Para ele, ao invés de criar uma página, ele criar pelo menos 4 variações da mesma página, com mensagens, com ofertas diferentes para esses públicos diferentes. E depois ele vai poder direcionar esses públicos através, por exemplo, de anúncios. Ele vai colocar um anúncio que vai focar com uma dessas mensagens e vai direcionar para essa página específica. Então, o anúncio dele vai focar no público que quer a liberdade financeira, vai trazer para essa versão aqui. O público que quer ser reconhecido, ele vai criar um anúncio com uma mensagem de ser reconhecido como alguém que tem sucesso e vai levar para a página, para a versão da página que tem a mensagem para esse público que busca esse reconhecimento. Outro ponto que eu poderia sugerir para o Fábio é mais um teste em relação ao próprio produto. Na prática, não é uma alteração apenas da página em si, mas da forma como ele direciona e vende o próprio produto.
Aqui o Fábio criou planos e tá legal, né? Tem o acesso ao e-book, teste, certificado, aqui cada plano dá direito a um tipo de acesso. Eu entrei agora e eu vi que o Gold e o Platinum não estão à venda, eles estão nesse momento, você se cadastra para receber, mas ele dá aqui, que no momento o plano escolhido se encontra indisponível. Como esses dois produtos eles não estão à venda no perpétuo nesse momento, o que eu poderia sugerir para o Fábio para ele criar um modelo de oferta alternativo, um modelo de oferta diferente? A minha sugestão seria ele ter como produto principal apenas o que hoje ele chama de bronze, que seria o acesso ao e-book. Então, ele estaria vendendo exclusivamente o e-book. E na venda do e-book, ele poderia ter um order bump, então que é uma segunda oferta que a pessoa pode adquirir em conjunto com a primeira. Ele poderia ter um order bump que adicionasse o teste e o certificado. Então ele poderia, para variar, para criar um outro modelo de oferta além dessa de divisão de planos, ele poderia ter uma oferta única, de apenas do e-book, e com uma variação que permitisse acrescentar o teste e o certificado por mais um valor, que nesse caso seria mais R$ 50. Depois que a pessoa já adquiriu, já está pronta para comprar o produto, seja ele na versão que hoje é conhecida como bronze, seja ele na versão silver, ele poderia ter uma oferta de upsell, onde a pessoa vai ser direcionada para adquirir o plano Gold ou o plano Platinum. A minha sugestão é ele testar esses diferentes modelos de oferta para ver como que responde, como que o público dele responde. Se o público dele responde melhor a ter apenas uma opção e depois poder ir adicionando novos recursos, novos benefícios nessa única opção, ou se o público dele responde melhor quando tem planos diferentes e pode escolher esse plano diferente. Na prática, ele manteria todas as ofertas, ele teria ainda todas essas opções disponíveis, mas a forma como a pessoa poderia ter acesso a isso seria diferente. Seria a partir de uma abordagem diferente de oferta. E aqui ele tem também um quadro de tirar dúvidas. E nesse quadro de tirar dúvidas, ele tem várias informações que não estavam ao longo da página. Então, por exemplo, o que é o método LDE? Libertar, definir, expandir. Esse é o tipo de informação que ele poderia utilizar, por exemplo, num quadro aqui, junto com essas informações, falar um pouco mais sobre o produto, de repente, explicar, colocar aqui três caixinhas abaixo do e-book, explicando que o método da dinâmica da prosperidade é o método LDE. E daí explicar em cada uma das caixinhas um pouco desse método. Seria alguma alteração a mais que poderia fazer na página, de forma a acrescentar informações extras sobre como funciona, para que a pessoa ela não precise clicar aqui na parte de tirar dúvidas para daí ter acesso a essas informações. Poderiam ser caixinhas como essas aqui. Esse mesmo modelo de 3 caixinhas, ele poderia aplicar, por exemplo, aqui em cima, logo abaixo do e-book, ou aqui nesse quadro mesmo, poderia aplicar para colocar essas informações extras sobre como funciona o método. Aqui no quadro sobre o autor, eu também faria um pouco diferente. Eu utilizaria uma foto maior do Fábio. Então, a minha sugestão seria, ao invés de utilizar esse quadro aqui, que é um quadro de depoimento, ele poderia utilizar um quadro de texto com imagem. E daí ele faria a divisão. O texto em metade desse quadro e a foto do Fábio aqui na outra metade do quadro. Mas aqui é só um preciosismo mesmo, não é necessariamente algo que vai gerar uma grande mudança. A principal mudança mesmo está na headline, está na forma como ele pode colocar e direcionar a headline, e depois esse quadro que a gente pode chamar aqui até de desejos, né? Um quadro daquilo que a pessoa quer conquistar. Então, nesse quadro de desejos, ele pode, em cada uma dessas variações de página, colocar elementos diferentes. Não precisa necessariamente ter conquistar os bens que sempre sonhou, dar uma vida confortável para os familiares, ser convidado para eventos que nunca imaginou e ter vida leve sem preocupações. Esses tópicos eles acabam sendo
um pouco mais fortes para públicos diferentes. Um público vai valorizar mais ter uma vida mais leve, enquanto o outro público vai valorizar mais ser convidado para eventos ou dar as melhores festas. Ele pode definir quais são os pontos que fazem mais sentido com cada tipo de público, com cada tipo de desejo de público, para que ele possa, então, fazer listas mais curtas. Essa lista está bem extensa aqui. Ele pode fazer listas mais curtas para cada página, mas com a mensagem totalmente direcionada para o desejo daquele público e que converse também com a mensagem da própria headline. Essa seria a principal alteração que eu poderia sugerir aqui para o Fábio. Eu espero que o Fábio tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado ele a melhorar a sua página, e eu espero que você também tenha gostado, que também tenha ajudado você a ter insights daquilo que você pode melhorar ainda mais na sua página. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, deixar também o seu comentário. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana nós estamos aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para você que quer ter sucesso no mercado digital. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça, acesse orbitpages.com e crie a sua conta gratuitamente. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.